E hoje que eu trago um tema bem desafiador e também bem curioso, falando sobre esse aspecto das oposições, das complementaridades que existem no nosso mapa astrológico, na astrologia em geral. Então, quando a gente fala de um signo, existe no outro lado, em linha reta, um signo que é oposto e ao mesmo tempo é complementar. Quer dizer que traz algo, por exemplo, para um aquário, temos um leão do outro lado, que traz alguma complementaridade e ao mesmo tempo um desafio de aprendizagem entre ambos. Então, é um aspecto bem de aprendizagem quando a gente olha para o campo oposto e complementar, porque nós estamos falando de algo que existe uma tendência de exclusão, de ocultação, e que cada vez que a gente integra isso e aprende a lidar com essas energias, nós aumentamos a nossa capacidade e a nossa habilidade de lidar com as questões da nossa vida e acontece a evolução, principalmente a evolução espiritual. Então, são 6 linhas, vamos dizer assim, dentro do nosso mapa astrológico, e cada linha são um par de signo, porque de uma ponta a outra. Então, nessa uma ponta nós temos aquário, na outra ponta, em linha reta, nós temos leão, por exemplo. E essas linhas falam sobre esses opostos e esses complementos e esses caminhos de aprendizagem que temos aí quando a gente consegue olhar para o outro lado e pegar o que nós podemos evoluir, né? Cada caminho desse, nós podemos dizer que é um caminho de relacionamento, mas relacionamento em qualquer área da vida, em qualquer forma, de qualquer jeito. Mas que a gente pode ter resistências ou que a gente pode ter uma certa abertura, pode ter uma atração, pode ter uma repulsa. E esse caminho é um caminho muito profundo, né? Então, também fala esses caminhos das linhas retas sobre aquilo que a gente traz como bagagem na nossa vida, naturalmente, e aquilo que a gente veio aprender a trazer e integrar para a nossa vida. E também nós podemos ver os nodos lunares, nó do norte e nó do sul, também traz esse mesmo aspecto de complementaridade. Então, se eu tenho um sol em aquário, na minha linha reta, do outro lado, eu vou ter uma oposição direta ou complementaridade com leão. Se eu tenho um nó do norte, que é o que eu vim aprender aqui nesta vida, da minha missão, em aquário, do outro lado eu vou ter um nó do sul em leão. E assim por diante. Se eu tiver um nó do norte em touro, no outro lado eu vou ter um nó do sul em escorpião. Então, isso agora eu vou trazer algumas características dessas linhas de complementaridade, mas ao mesmo tempo eu quero aprofundar isso em outros vídeos menores ao longo aí dos próximos dias. A gente vai soltando ali no canal do Ricardo e aí aprofundando essas linhas de relacionamentos. Então aqui eu vou trazer as 6 linhas e os signos que são opostos complementares para vocês perceberem, e depois nos vídeos a gente vai aprofundar melhor essas características. Então, o primeiro que eu trago é o Áries Libra. Veja, 2 signos que aparentemente a gente não pressupõe que possa existir algum tipo de relação, né? Áries, uma energia impulsiva, mais forte, pioneira, de liderança, às vezes nervosa, impaciente. E Libra, e Libra trazendo esse aspecto da ponderação, da sensibilidade, da empatia. Enquanto Áries olha o eu, Libra olha os outros. Então, olha o caminho entre fogo de Áries e ar de Libra. E quer dizer, o que traz de uma lição que é o Áries precisando aprender a paciência para lidar com o Libriano, e o Libriano tendo que aprender aí o medo a lidar com o medo de agir, que o Ariano traz essa energia de aprendizagem para ele. Veja, as duas energias de 2 signos aparentemente tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares, e um nutre o outro e ao mesmo tempo cria um certo grau de repulsa, né? Então, a agressividade de Áries pode pesar? Pode pesar, mas aí obrigando Libra a concentrar em si mesmo. E quando isso acontece de alguma forma um equilíbrio na balança, né? E que um ou outro faz um determinado caminho que equilibra o caminho do outro. Então, esse é o caminho que, na verdade, eu falei no início, né?
dessa escola de complementos opostos, que aqui nesse caso do exemplo entre Áries, essa energia mais impulsiva, e Libra, essa energia mais atenciosa, mais sensível, mais ponderada. Aqui eu posso dizer ainda assim que o grande aprendizado entre Áries e Libra é o sentido do agir. Como agir? Enquanto o Áries age no impulso, aprende com Libra esse aspecto do sem exagero, sem exagerar. Né? Sem exagerar no impulso, sem exagerar na intensidade. E o Libra perde o medo de agir. E aí usa esse impulso, essa energia mais forte para poder agir sem medo, sem receios quando precisa. Veja aí que é um caminho mútuo entre ambos. O outro lado é o lado touro-escorpião, que tem uma atração muito forte entre essas duas energias. Vejam que quando estou falando dos dois signos, não estou falando de uma taurina, um taurino e uma escorpiana e um escorpiano somente. Quem é de sol em touro ou quem é de sol em escorpião. Estou falando também que no seu mapa astrológico, em algum lugar tem touro, tem escorpião, tem Áries, tem Libra, Virgem, Aquário, etc. Então, naquela área onde tem aquele signo, tem nem linha reta no outro lado uma complementaridade, uma oposição, que também ajuda, que potencializa, que traz alguma qualidade, algum processo a ser trabalhado, ser visto e ser identificado para ser integrado na sua vida. No caso de Touro e Escorpião, essa atração muito forte, nós vamos perceber uma forte sensualidade entre ambos os signos de Touro e de Escorpião, né? Mas no lado de Touro, terra, nós vamos ver um aspecto da possessividade. Do outro lado de Escorpião, nós vamos ver a intensidade, a profundidade. Então, o desejo de segurança de Touro e a sua calma, e aquele desejo de agir de uma forma muito profunda, colérica e quase na alma de Escorpião, né? Então, um processo muito interessante aqui entre esse aspecto mais da matéria e o aspecto da alma, né? Touro e Escorpião. Então, qual é o grande aprendizado aqui? Touro, né? Eu diria que entre Touro e Escorpião Touro sentir a segurança e o Escorpião provar sua lealdade. E aí, na verdade, existe essa complementaridade entre ambos, acontece e ambos prosperam dentro de uma relação nesse nível. Né? Na verdade, o Touro é entender as emoções mais profundas do Escorpião e que deseja o domínio da alma. Esse é a grande questão que Escorpião coloca. E Touro precisa dessa questão mais palpável, do sentir, de algo mais concreto. Então esse é o aprendizado que leva para essa profundidade ou essa alma do Escorpião. Gêmeos e Sagitário também é bem interessante aqui, porque ambos são signos alegres, são expansivos, mas a grande diferença é que nós vamos ver no Sagitário essa reação em formas de sarcasmos, né? Desejo de libertar-se, de aventurar-se, que não aceita, né? Determinadas formas mais fechadas. Então, às vezes, o próprio Sagitário pode ser mandão, né? Pode ser aquele signo muito do dar a ordem, né? Então, enquanto isso, os Gêmeos ele não quer muito se aprofundar em temas muito nessas minúcias todas que o Sagitário traz. Enquanto o Sagitário quer aprofundar muito, os Gêmeos quer expandir e dispersar. Então aí existe o ponto da oposição entre ambos, né? Então, inclusive nos diálogos, né? Enquanto o Sagitário quer ir num diálogo profundo, buscando o máximo das minúcias dos assuntos, Gêmeos não quer isso. Então aí existe essa questão que se confronta em alguma forma. Então qual é o aprendizado entre dois? Primeiro, Sagitário, né, aprender a ter mais versatilidade e leveza na sua vida e na sua comunicação. E Gêmeos, conquistar esse processo do cuidado e do zelo e abrangência do Sagitário. Então esse é um aprendizado mútuo, apesar dos dois ser de expansão, os dois ser bastante amplos, tem um aprendizado bem interessante mesmo sobre ambos. Câncer e Capricórnio, aí vemos uma energia muito emotiva e uma energia prática. Enquanto o Câncer se mostra sentimental, o Capricórnio se mostra prático na vida.
Então, quer dizer, de um lado nós temos o temperamental emotivo e do outro lado nós temos o jeito mais seco, mais reto e direto do Capricórnio. Então, aí é um caminho da oposição, né? Mas qual é o aprendizado? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, que onde ambos ganham. Enquanto o lado capricorniano traz aquele lado da segurança, do amadurecimento para a relação, o Câncer deixa o coração do Capricórnio mais suave e traz a emoção, o sentimento, o sentir dentro do processo. E Aquário-Leão, né, que o leão realmente é um signo que adora estar realmente, de alguma forma, no comando, na liderança, então manda, desmanda também. Aquário é o lado da repulsa a qualquer ordem, a qualquer autoridade e quer muita liberdade. Então, quer dizer, não quer nada controlando nenhum dos seus passos. Então aqui tem o primeiro atrito entre essas duas energias de leão e de aquário, né? De um lado dominador, do outro um lado mais apático, ao qual não quer ficar preso a nenhum tipo de situação nesse sentido. Então ambos tendem a ser bem diferentes, isso é fato, né? Ao lidar com os sentimentos, né? O que naturalmente cria uma oposição e um afastamento também. Então aqui é construir relações saudáveis, né? Para um diálogo honesto entre ambos, né? Então, quer dizer, o leão aprender a ser mais altruísta e se entregar mais aos outros, enquanto o aquário precisa encontrar a inspiração, né? E dinâmica para orientar o seu caminho. E que o leão dá esse tipo de orientação. Então aí que está o caminho da integração e da complementaridade entre ambos. E Virgem e Peixes, duas energias bem diferentes também e ao mesmo tempo complementares. De um lado, o lado prático, perfeccionista de Virgem, e do outro, o lado emotivo, sonhador de Peixes, né? Então, quer dizer, Peixes, na verdade, se sente incapaz, né? Diante desse processo perfeccionista e prático demais. Enquanto o Virgem pode ficar exausto, né? Diante desse cuidado demasiado que o Peixes apresenta em relação principalmente aos outros e a tudo. Então aí as fraquezas de ambos se acentuam e aí ocorre a oposição naturalmente. Quer dizer, a energia de Peixes se recolhe em seu próprio mundo introspectivo, dentro do seu interior, e o Virgem se torna ainda mais controlador dentro desse processo. Então, a busca da relação saudável aqui é entender como acontece as nuances dos sentidos de cada um. O virginiano aprendendo a ser mais sensível e escutar teus sentimentos, e o pisciano entender para atingir o seu equilíbrio, principalmente emocional, é buscar segurança que tanto busca. E aí na segurança que Virgem traz de uma forma muito precisa e minuciosa. Então percebam que em todas essas 6 linhas que eu citei aqui dos pares de signos, existe uma oposição e uma complementaridade, um desafio específico e uma potência e uma habilidade de aprendizagem. Então, um é a escola para o outro. E se aprende a lidar com as duas energias, entendendo o que vem do outro, existe uma potência para a missão espiritual, para a missão sua no dia a dia e assim por diante. Então, vou dar um exemplo agora fora desses aspectos assim do muito aqui. Imagine que na casa 2 do dinheiro eu tenho um aquário e na casa 2 do dinheiro eu tenho um aquário, e aquário é muito livre, muito criativo, muito mais disperso, ao qual não quer ficar muito preso em determinadas regras ou autoridade. Então a tendência é também essa casa do dinheiro ficar nessas mesmas características. Do outro lado, na casa 8, eu tenho Leão, fazendo tanto oposição quanto complementaridade a essa casa 2 em aquário. Então, este leão trazendo mais confiança, mais aspectos relevantes que vai ponderar e dar maior confiança para esse lado aquariano do lado de cá. E assim a gente vai entendendo e compreendendo que o mapa astrológico é um grande quebra-cabeça, um grande tabuleiro de grandes complementos, oposições, limitações, potencialidades que existem na nossa vida. Então, eu espero ter ajudado aí, mas assim, agora vamos começar a
a, de criar um processo mais minucioso para explicar cada uma dessas oposições, complementaridades em vídeos menores. Então eu vou criar vários vídeos e cada vídeo falando sobre esses pares de signo e de que forma a gente pode usar o poder que existe dessa parceria entre ambos. Até mais.